Mas segue em frente, porque ele venceu e ele quer que você vença. Oh, glória! Jesus falou: eu venci o mundo e você também pode vencer o mundo. E como eu posso vencer o mundo, irmão Hilton? Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida a Ele, porque sem Ele não tem como você vencer o mundo. Louvado seja o nome daquele que é santo. Vamos ler a palavra. Espírito Santo, nesse exato momento, as pessoas estão esperando os seus veículos para ir embora para casa. Dai livramento a essas pessoas, Senhor. Dai a oportunidade a essas pessoas para saber que só o Senhor pode dar livramento. Senhor, repreende todos os demônios neste exato momento. Repreende os demônios nesse exato momento. Repreende o homem valente nesta manhã, nesta tarde. Que se levante os demônios, que se levante os homens valentes, mas para cair em nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome daquele que é santo e poderoso. Vamos ler a palavra? Marcos capítulo 6. E diz assim a palavra: então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, e na companhia dos seus discípulos. E com chegado sábado, começou a ensinar na sinagoga local, e muitos do que escutavam ficavam admirados, exclamavam: de onde vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Ao ponto de interrogação. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas, Simão? E não convém conosco a sua irmã? As suas mães ficaram escandalizados por causa dele. E contudo Jesus afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Deu para entender? Que você que serve a Ele. Ele estava esperando a briga. Você que serve o verdadeiro serve o verdadeiro Cristo. Jesus, ele está dizendo que na sua terra não é honrado. E muitos ficaram admirados com o que ele estava fazendo, pregando na sinagoga. E muitos ficavam ali dizendo: não é esse o filho do carpinteiro, de José, filho de Maria? Não é ele? Você sabia que tem pessoas que é assim na face da terra? E você está falando a verdade e muitos não gostam? Se levanta, murmura, reclama quando você está pregando a palavra. Essas pessoas, infelizmente, não conhecem o Salvador, não conhecem Cristo, mas vive se levantando contra a palavra e quem está levando a palavra. A palavra de Deus diz que esses incrédulos, endemoniados, não entrarão no reino dos céus. E o que nós ficamos parados pensando é que muitos ficam dizendo, muitos ficam falando, muitos ficam duvidando, muitos ficam murmurando, muitos ficam reclamando quando você fala de Jesus de Nazaré, quando você fala do Criador. Quando você não é bem-vindo no lugar, sabe o que você faz? Saia. Amém. Quando você não é bem-vindo no lugar, sabe o que você faz? Vá para outro lugar. Porque está assim o ser humano. Quando você não é bem-vindo no lugar, a melhor coisa que você faz é se retirar dali. E foi o que Jesus fez. Jesus se retirou daquele lugar porque ele não foi bem-vindo, ele foi rejeitado.
E eu fico parado pensando que tem muitas pessoas que são rejeitadas. Muitas pessoas rejeitam o outro. Muitos não estão entendendo que aquele que você rejeita, naquele grande dia também você vai ser rejeitado. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, mas Jesus falou que muitos na face desta terra, que não entregou a vida a Ele, que não aceitou Ele como seu Salvador, ficou preso aos seus deuses deste mundo, ficou preso às coisas deste mundo, também não entrará no reino dos céus. Entrega a tua vida a Deus, entrega teu caminho ao Senhor, buscai o caminho de Cristo enquanto há tempo. E o que eu fico parado pensando é que tem pessoas que têm condições financeiras muito altas, mas não tem a coragem de estender a mão a quem está precisando. A gente vê um jovem desse que entra nas redes sociais, uma criança chamada Felipe, pedindo ajuda porque ele sofre de insuficiência renal, estava precisa desse remédio que custa 30 a 40 mil reais. Aí o padre entra nas redes sociais para pedir uma ajuda para ele. Aí eu fico parado pensando, a instituição milionária poderia ajudar ele, né? A Igreja Católica. Uma instituição milionária que poderia ajudar esta criança, mas vai para as redes sociais para ajudar uma criança que precisa de um remédio para não morrer. Você está vendo como é a situação do ser humano? Você está vendo como é que está a situação das pessoas? As pessoas estão padecendo, sofrendo, as pessoas estão passando por momentos difíceis, mas tem pessoas que não estendem a mão com condições milionárias, não tem condições de ajudar o próximo. E eu fico parado pensando nisso. Uma instituição milionária que é a Igreja Católica, que poderia resolver a situação desta criança que entrou nas redes sociais pedindo ajuda, com a ajuda do padre, que poderia resolver o problema desta criança. Uma instituição milionária, tanto como a instituição evangélica como católica, são milionários, né, que poderia ajudar essa criança a comprar o remédio dele. Se eu pudesse, se eu tivesse condições financeiras muito boas, eu ajudava essa criança a comprar o remédio dela, que custa 30 a 40 mil reais, para salvar a vida dele. Mas a gente vê pessoas milionárias, tanto como evangélicos, essa instituição evangélica, instituição católica, milionários, mas não ajuda esta criança que está necessitada. É por isso que nós estamos vivendo os tempos dos fins desta terra. Nós estamos vivendo o tempo do fim desta terra. Esse tempo, esse mundo não vai durar muito tempo. Nós estamos vivendo os princípios das dores. Cada ano que passa as coisas vão piorar. Jesus te abençoe, mulher. Cada ano as coisas vão piorar. Cada ano as coisas vão se apertar. Cada ano as coisas vão se fechando. Porque as pessoas não estão entendendo que vai vir ainda coisas piores na face desta terra. As coisas vão piorar. As coisas vão se apertar. E o pior é que muitos não vão alcançar a vida eterna. Muitos deste planeta Terra não terá salvação porque não entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido? Não entregou a vida para Jesus Cristo. O texto que nós estamos lendo fala que Jesus foi pregado na sinagoga, mas ele foi rejeitado depois. Jesus, ele está sendo rejeitado por essa geração, amém, minha querida? Deus te abençoe, por essa geração que não reconhece Jesus de Nazaré. Eu estou aqui pregando e estou vendo as pessoas com dinheiro para me dar, né? Amados, o evangelho que eu prego, eu não cobro para pregar o evangelho.
Mas quando vem as pessoas para querer me doar, eu não vou ser hipócrita, eu vou aceitar a ajuda que é para a obra de Deus. Mas eu não peço dinheiro a ninguém, não peço dinheiro a nenhum ser humano para fazer a obra de Deus. É as pessoas que vêm e me dão, mas eu não prego para cobrar. Amém? Então, o evangelho que eu sirvo é um evangelho que eu não cobro para pregar o evangelho, senão vou ser um mercenário. Então, o texto que nós estamos lendo fala que as pessoas estão cada dia mais distante do Senhor. As pessoas estão cada dia mais longe de Deus, porque a gente está vendo a situação de muitas pessoas passando por momentos difíceis, e aquelas pessoas que têm dinheiro, são milionários e não procuram ajudar a quem está necessitado dessa ajuda. Eita, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Bom te ver, minha irmã, tudo bem? Então, essas instituições, tantas instituições evangélicas, católicas, poderia estar ajudando Felipe a comprar o seu remédio. E não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas Simão, e não convive conosco e a sua irmã, e ficaram escandalizados por causa dele? E somente em sua própria terra, junto aos seus parentes, em sua própria casa, é que profeta não é devidamente honrado. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre, como exceção feita algum doente que ao impor a sua mão foram curados. Você está vendo? Jesus, ele poderia ajudar muita gente ali naquele exato momento. Jesus, ele poderia curar muita gente de enfermidade naquele lugar. Mas infelizmente, ele teve que se retirar dali, porque foi rejeitado por aquele povo. E as suas mãos foram... E por isso não pedia para realizar nenhum milagre, uma isenção feita a algum doente, que ao impor as suas mãos foram curados. Expresso com a falta de fé por parte das suas pessoal, e percorrer os povoados vizinhos e ensinavam. Jesus era o Verbo, e o Verbo se tornou carne, e a carne veio a este mundo. Jesus, ele veio a este mundo para esses hipócritas soberbos, para esses incrédulos que vivem neste mundo de incredulidade. As pessoas estão cada dia pior na face desta terra. Quando ouve a palavra de Deus, entorta a cara, fica de cara feia, porque a palavra de Deus está sendo explanada. A gente fica parado pensando na vida dessas pessoas que rejeitam a palavra, as pessoas que são incrédulas, as pessoas que não buscam, as pessoas que não aceitam o Filho de Deus. Quer dizer, Deus, o Criador Yahvé, manda seu Filho ao mundo para salvar o mundo da morte eterna. Quer dizer, ele morreu pela raça humana. E as pessoas, infelizmente, não reconhecem Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que essas pessoas também não vai alcançar a vida eterna. Triste vai ser aqueles que vão ficar neste mundo para o dia da segunda grande tribulação. As coisas estão cada dia mais pior. A maldade está aumentando, a mentira está aumentando, a prostituição está aumentando, a falsidade está aumentando, a mentira está aumentando. Tudo está aumentando de ruim nesta terra. O que não presta está cada dia pior. E Jesus falou que essas coisas vão piorar cada dia mais. Ele está preparando um lugar
Ele está preparando uma cidade que se chama Nova Jerusalém. E esta cidade só vai entrar quem entregar a vida para ele. É triste e lamentável, é quem vai ficar aqui. Vai ser terrível, tenebroso para aqueles que vão ficar nesta terra e não teve a salvação. Busca Deus, entrega a vida ao Senhor, aceita Jesus como seu Salvador enquanto há tempo. Porque quando descer a sepultura, meu amigo, minha amiga, não haverá mais oportunidade do arrependimento. Muitos dizem, eu morri, eu vou para o céu. Aprontou, farriou, curtiu, bebeu, fez o que fez, aí depois disse que vai estar no céu, o céu da tua boca. Ninguém vai estar no céu de qualquer maneira. O arrependimento tem que ser aqui, nesta terra, se arrepender e entregar a vida a Deus enquanto há tempo. Porque aquele que são incrédulos, aquele que não gosta de ouvir a palavra, aquele que fica com a mente perturbada, aqueles que vivem na incredulidade, não entrará no reino dos céus. Glória ao nosso Senhor Jesus de Nazaré. Vamos, porque o tempo não nos espera. São poucos que queiram pregar o Evangelho.